Bom, para começar a nossa bolsa, a gente vai usar, eu no meu caso optei por usar o fio mais forte ou mais escuro. Então, no caso da cor de rosa, eu usei o tom Barbie, que é mais escuro que o balé, e nessa composição que eu escolhi do cenoura com alumínio, eu vou usar o cenoura na base. Então, a gente vai fazer 20 correntinhas para iniciar, tá? E vamos trabalhar em carreira circular com fechamento, tá? Então, ó, terminei minhas 20 correntinhas, eu vou fazer mais duas para subir o ponto, tá? Então, essa foi minha alcinha aqui de base, eu venho pro próximo e vou começar a fazer pontos altos, tá? Bom, e aí eu vou fazendo meus pontos altos até chegar no final, tá? Pegando só a alcinha desse lado. Aí a gente vai virar o nosso trabalho para trabalhar aqui o outro lado também até chegar aqui, tá? Bom, aí cheguei aqui no final, vou fazer agora 5 pontos dentro do último ponto para dar a volta e começar desse lado. Então, ó, fiz 1, 2, 3, 4, vou fazer mais um aqui. Cinco. E agora, eu vou trabalhar na alcinha desse lado aqui, tá? Vou fazer aqui os 18 pontos centrais. E a hora que chegar aqui, eu vou fazer mais 4 para completar os 5 com esse aqui, com as correntinhas que eu subi. Então, cheguei aqui no final, ó, tenho mais um ponto e as correntinhas que eu subi. Então, eu faço o 18º ponto aqui, depois dos meus 5, e aí aqui foi onde eu subi as correntinhas, ó. Então, eu vou fazer aqui mais 4 pontos juntos, da onde eu tirei, da onde eu subi essas duas correntinhas, tá? Pra fazer minha volta inteira. Então, 2, 3, e pegar aqui junto da onde tá saindo a primeira correntinha. 5, tá? Então, ó, eu tenho 18 pontos de cada lado no meio, mais 5 de cada lado, que totaliza os 20 de base, né? Então, aqui eu vou estar com, dando a volta inteira, eu vou estar com
5, 10, 28, 46, tá? 46 pontos de início. Aí, eu vou fechar aqui. Agora, para fechar, eu vou pegar aqui, ó, em cima desse meu primeiro ponto aqui. Jogo a alcinha aqui para trás. Tá? Dou uma ajustada aqui na tensão do ponto. E aí, eu vou pegar agora, como é que eu vou fazer? Eu vou trabalhar com ponto relevo. O ponto relevo a gente não pega aqui nas alcinhas, né? Só mostrar aqui para vocês entenderem. A gente pega no eixo do ponto de um lado para o outro, assim, tá? Então, só para vocês entenderem o que eu vou fazer aqui para começar a nova carreira. Então, eu deixei aqui minha alcinha. Eu vou puxar aqui, vou deixar solto só para facilitar. Vou puxar aqui, ó, da onde tá a minha alcinha. Ponto de um lado pro outro, tá? Só no primeiro a gente vai fazer assim, porque é mais difícil. Aí, eu volto a minha agulha para onde eu tava e pego esse daqui que eu acabei de puxar. Fiquei assim, tá? Com duas alcinhas. Aí, eu fecho, só para ficar mais parecido com o ponto alto. E aí, eu subo uma correntinha. E aí, agora eu vou seguir com pontos relevos, tá? Então, eu sempre vou pegar aqui, ó, de um lado no laço, como se fosse fazer o ponto alto. Vou de um lado pro outro aqui e fecho o meu ponto. Laço, tiro dois, laço, tiro dois. E sigo assim, fazendo um para um, até chegar nos pontos, nos 5 pontos de virada aqui, que daí nós vamos ter aumentos, tá? Agora, a gente sempre vai trabalhar de um para um nos pontos centrais e vai fazer os nossos aumentos na lateral, que eu já vou mostrar para vocês como que a gente vai trabalhar. Então, a gente vai seguindo assim o ponto relevo até chegar lá no final da carreira, antes dos 5 pontos. Bom, agora que eu cheguei aqui nos meus 5 pontos de quina, eu vou fazer um aumento em cada ponto de base aqui, ou seja, 5 aumentos seguidos. Eu venho aqui no primeiro, ó, faço meu primeiro ponto. Aí, como é que eu faço o aumento aqui, ó? Eu laço, pego no mesmo lugar aqui, ó, tá? Embaixo do ponto que eu já fiz. E faço mais um. Ele vai se assentar, tá? Aí, venho pro próximo aqui. Faço mais dois. No mesmo eixo, ó. Então, olha só. Agora, eu vou voltar a fazer um para um. Até o final aqui deste lado da carreira. Eu vou fazer aqui, ó, dei a volta, faço um para um. A hora que chegar de novo aqui, nos meus 5 últimos pontos, aqui, ó, 1, 2, 3, 4, e os 5 eu já subi aqui, eu vou fazer um aumento em cada um, tá? Nesses 4. Aí, aqui, como eu subi a correntinha, eu vou fazer o último ponto junto com ele. Bom, agora que eu cheguei aqui no final, então, da minha carreira de pontos relevos, eu vou novamente fazer os aumentos aqui nos 5 pontos, né? Na verdade, eu vou fazer os 4 aumentos aqui dos pontos e aí vou fazer mais um junto com a correntinha que eu comecei a carreira, tá? Pra ficar igualzinho desse lado.
Bom, olha só, então, eu fiz um aumento em cada um dos 4 aqui. Aí, cheguei no que eu subi aqui, no ponto falso, eu vou fazer mais um junto com esse, tá? Tá? Aí, a gente de novo vai fechar aqui. Aqui. Dou uma tensionada. Passo aqui como se fosse fazer meu ponto. Laço. Fecho aqui e subo uma correntinha. Aí, eu fiz o meu ponto falso, tá? Aí, eu vou seguir com os meus pontos altos simples aqui, tá? Bom, eu cheguei aqui, então, antes dos 10, né? Que os 5, eu fiz um aumento em cada um, viraram os 10 aqui da volta, né? E agora, eu vou seguir a lógica com um ponto e um aumento, mas eu vou fazer o aumento no primeiro aqui, tá? Então, eu vou fazer um aumento. Aí, faço um ponto simples. Aí, vou fazer agora outro aumento. Então, eu fiz um aumento, um ponto, um aumento, um ponto. Aqui, eu vou fazer mais um aumento, que é o meu ponto central aqui, né? Que eu fiz o aumento anterior. Aí, eu faço um ponto. E agora, eu vou espelhar o que tá aqui, ó, o que eu fiz aqui, tá? Então, eu tenho os 2 pontos que eu fiz aumento, ou seja, 4 finais. Então, eu vou fazer um ponto, um aumento, um ponto, um aumento. Que é porque eu comecei com aumento aqui para ficar igual. Então, eu faço de novo o ponto. Simples, né? Aí, faço o meu aumento. Mais um ponto simples. E meu último aumento deste lado. Agora, eu vou seguir com os meus pontos altos relevos sem aumento nenhum aqui nessa face, assim como eu fiz do outro lado, tá? Então, eu vou fazer até o final aqui, aí a hora que eu chegar nos pontos da virada que eu fiz os aumentos, eu vou fazer espelhado com esse. Então, eu vou começar também com um aumento, um ponto, um aumento, um ponto. Aí, faço. Aí, aqui o do centro, eu vou fazer igual eu fiz deste lado aqui. Então, eu vou fazer o ponto, o aumento, aí o ponto, aumento, ponto, e esse que eu subi, eu faço o aumento também, tá? Mas eu mostro melhor para vocês. Então, é só seguir por enquanto com os aqui um para um. Eu cheguei aqui ao final dos meus 18 pontos centrais, então, agora eu vou fazer espelhado exatamente o que eu fiz aqui, né? Então, aqui eu terminei, ó, com um ponto relevo, um aumento, ponto relevo, um aumento. Então, eu vou fazer o contrário. Eu vou fazer um aumento.
o ponto alto, relevo sozinho. Aí eu faço outro aumento. E mais um ponto alto, relevo. Então, fiz 2 vezes isso, aumento e o ponto alto, relevo. Aí, agora, vou continuar simétrico aqui, porque sempre tem que ter um lado simétrico com o outro de assim e de assim. Então, aqui, ó, eu vou terminar com o aumento junto com esse, né? Então, eu tenho o aumento de cá pra lá, né? O aumento e o normal, o aumento normal, o aumento normal. Então, aqui eu vou começar com o ponto relevo sozinho. E o aumento, vou fazer por 3 vezes. Só que no último ponto, ó, então, eu fiz o normal. E agora o aumento. Então, o que eu tava falando aqui, no final, vou fazer junto com o que eu subi, tá? Então, eu faço normal de novo, né? O relevo sem aumento. Mais um aumento. Mais um sozinho aqui, sem aumento. E aí, agora, eu vou fazer esse último aqui com o aumento. Eu já subi o ponto falso, então, eu vou fazer mais um junto aqui, tá? Pronto. Uma ajeitadinha. Agora, novamente, a gente fecha. Fechar aqui por debaixo das correntinhas para ficar bem presinho, tá? Então, vou deixar o fio para trás. Então, eu vou subir da mesma maneira, pegando no eixo aqui. Então, laço e subo aqui, mais uma correntinha, para fazer meu ponto falso. E aí, eu vou seguir fazendo meus pontos centrais aqui, da mesma maneira que a carreira anterior, tá? Então, vou de novo fazer os 18 pontos aqui centrais, até chegar ao aumento aqui, que aí a gente vai seguir a lógica de aumento, que vai ser 2 pontos sem aumento e um aumento. Bom, agora, ó, que eu cheguei aqui nos meus aumentos, então, eu vou começar de novo com um aumento e um, 2 pontos. Um aumento e um, 2 pontos, tá? Então, vou fazer 2 vezes essa sequência. Primeiro aumento. E 2 pontos relevo, tá? Eu faço aumentos espelhados aqui de quina para justamente dar o formato que eu quero da minha base da bolsa. Então, de novo, eu vou fazer o aumento. E aí, 2 pontos. Agora que a gente chegou aqui no ponto do meio, né? Para ficar
mais centralizado, eu vou fazer um ponto, o aumento no meio e o meu outro ponto do outro lado, tá? Porque eu tô espalhando os pontos de maneira que fique simétrica a bolsa. Então, vou jogar no ponto central meu aumento. 2 no mesmo ponto, tá? Então, ó, só recapitulando. Fiz o aumento, fiz os 2 pontos. Fiz o aumento, fiz os 2 pontos. Aí, cheguei nos pontos centrais. Então, fiz um ponto o aumento e o outro ponto cheguei do outro lado dele. Mas eu tô com a mesma lógica de 2 pontos e o aumento. E agora, ó, eu tenho, da carreira anterior, eu tenho um ponto aqui, o meu aumento aqui, e o último ponto é o aumento da sequência. Então, eu vou de novo fazer um, 2 e um aumento, um, 2 e um aumento. Então, eu tô com aumento em cima do último ponto de aumento aqui. Então, um, 2 e o aumento. E aí, vou repetir. 2 pontos relevos normais. E agora, meu aumento. Tá? E agora, vou seguir aqui com os meus 18 pontos. Bom, chegamos de novo aqui na pontinha. Então, de novo, eu vou espelhar o que eu fiz aqui. Então, eu vou fazer o aumento e 2 pontos simples, né? Tudo no ponto relevo. O aumento e 2 pontos simples. Aí, a gente vai fazer um ponto simples, o aumento no meio e o ponto simples. E aí, depois aqui, a gente rebate o ponto, 2 pontos simples e o aumento, 2 simples e o último aumento junto com o ponto falso que eu subi aqui, tá? Então, essa lógica é bem tranquila, né? Então, faço o aumento aqui. Dois pontos. Mais um aumento. Os 2 pontos. Aí, a gente faz um ponto, um aumento e um ponto. Aí, vou fazer agora a repetição para ficar o espelho daqui, né? Como eu falei. Então, os 2 pontos o aumento, 2 pontos e o aumento.
meus 2 últimos pontos. E agora, eu estou com o ponto falso aqui, vou fazer meu aumento aqui junto. Então, vou pegar aqui no eixo. E meu último ponto que completa o aumento aqui com meu ponto falso. Bom, agora a gente vai de novo fechar da mesma maneira, só que a partir agora da quinta carreira, certo? Nós fizemos 1, 2, 3, 4. A gente vai só mudar um pouquinho a lógica de aumentos, tá? Mas vai, na verdade, facilitar um pouco, porque a gente vem fazendo aqui, ó, 5 aumentos em cada carreira de cada lado, ou seja, 10 pontos a mais por carreira. Agora, a gente vai fazer só 4. Então, aqui no meio, a gente não vai trabalhar aumentos, a gente vai trabalhar 2 aumentos aqui de cada lado, desse e desse. Então, eu vou ter 2, 4, 6, 8 aumentos, tá? A cada carreira. Porque isso vai dar o formato desejado que eu quero da bolsa, que é oval, mas ele é meio sextavadinho, tá bom? Então, eu vou aqui fechar da mesma maneira. Só dar uma laceadinha mais aqui. Então, vou pegar aqui. Laço, fecho e subo mais uma correntinha. Bom, agora então, vou novamente trabalhar meus pontos centrais até chegar aqui no meu aumento. Aí, eu vou mostrar a lógica de aumentos, como ficará a partir da quinta carreira, então. Bom, então aqui, ó, no final, de novo dos 18 pontos, né? Como é que a gente vai fazer a lógica de crescimento, então, a partir desta quinta carreira? A gente vai sempre fazer o aumento no aumento da carreira anterior, só aqui no meio que a gente não faz, né? Que essa é a primeira carreira que a gente não vai fazer. Então, a gente sempre vai trabalhar com aumentos aqui nesses 4 pontos aqui de cada lado, tá? Então, eu vou fazer aqui um aumento. Vou fazer meus 3 pontos que eu tenho entre os aumentos. Então, 1, 2 e 3. E aí, eu vou fazer o aumento de novo aqui. Que tá, ó, caindo em cima do primeiro ponto do aumento da carreira anterior, tá? Aí, eu vou fazer os meus 3 pontos aqui, né? Do meio. Então, é como se fosse o aumento e 3 pontos também. Só que, olha só, vou fazer 1, 2, 3. Não vou contar já de batido, só pra vocês entenderem a lógica. Aqui eu tenho o aumento, e lembra que eu joguei um ponto para cada lado? Então, eu teria 3 pontos e um aumento também, mas agora, a partir da quinta, eu não vou aumentar aqui. Então, eu vou passar batido esses 4 pontos. Tá?
Então, passei batido os 4 pontos. Aí, aqui, ó, eu tenho de novo meus 3 pontos e o aumento, porque eu tenho 2 da carreira anterior com aumento. Então, o aumento sempre mais perto pro lado que tá reto é onde eu vou aplicar o aumento da próxima carreira. Então, eu vou fazer 3 pontos de novo. E aí, meu aumento. 2. E aí, eu vou repetir 3 pontos e o aumento, para chegar aqui na parte reta. E agora, o aumento. Tá? Então, olha só. Como eu vou passar batido aqui, eu só vou ter a lógica do aumento 1 e um aumento 2, um aumento 3 e um aumento agora a partir só desses daqui do cantinho, né? Então, aqui eu tenho um aumento, 1, 2, 3 pontos, vou ter outro aumento. E aqui, depois desse aumento, 1, 2, 3 e o aumento. E aqui no meio eu vou passar batido, então eu fiquei com 3, 6, 10 pontos aqui no meio, né? Porque eu tinha 3 de cada lado, mais os 4 que eu passei batidos. Então, a minha receita ficou o aumento 3 pontos, o aumento 10 pontos, o aumento 3 pontos e o aumento. Então, eu vou fazer a mesma coisa desse lado aqui. Eu vou fazer o aumento 3 pontos, o aumento, os 10 pontos aqui, aumento 3 pontos e aumento, tá? E aí, essa é a lógica que a gente vai seguir agora até a 12ª carreira. Vou sempre fazer 4 aumentos de cada lado, sempre seguindo o ponto que eu tenho em aumento na carreira anterior, tá? Então, vou fazer aqui só mais até o final, para vocês verem e reforçar como tá sendo feito. Então, eu faço os 18 pontos normal agora, até chegar lá nos meus aumentos. Então, ó, só para vocês entenderem bem, né, para reforçar. Então, aqui vamos fazer aumento, 1, 2, 3, o aumento, 10 pontos, e depois a gente repete, aumento, 3 pontos e o aumento junto aqui. Então, olha só, fiz aqui, né, o aumento em cima do primeiro ponto do aumento da carreira anterior, 1, 2, 3, meu aumento de novo em cima do aumento da carreira anterior, agora eu tô fazendo os 10 pontos aqui.
Então, ó, fiz aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Aí, fiz aqui meu 10º ponto. Eu cheguei aqui no aumento, né? Mais um aumento aqui. E aí, vou fazer meus 3 últimos pontos para fazer o aumento junto com o ponto falso. Bom, aí, vou entrar na 6ª carreira. Então, agora, toda carreira que eu fizer até a 12ª vai funcionar da mesma maneira. Eu fecho normalmente, completo os 18 pontos centrais. Aí, eu vou fazer o aumento aqui. Aí, dessa vez eu fiz 3, no próximo vão ter 4 pontos e o aumento. Aí, eu vou ter aqui 10 pontos mais um de cada lado, então 12. Aí, meu aumento, 4 pontos e o aumento. É só a gente sempre se basear pelo aumento da carreira anterior. E aí, a gente pega aqui o ponto que está sempre mais próximo da minha parte reta. Então, eu pego o primeiro ponto do aumento aqui e o primeiro do aumento aqui. A hora que eu chegar do outro lado, eu pego o segundo ponto do aumento, que é o que está mais perto da parte reta. Então, vou fazer o aumento aqui, os 4 pontos e o aumento aqui, tá? E aí, depois, até a 12ª, é só seguir a mesma lógica. Que aí, a gente vai ter aqui, entre os aumentos, em cada lado, 10 pontinhos, tá? Bom, agora então eu finalizei aqui minhas 12 carreiras, tá? Então, você vê os aumentos aqui, que eu fiz aumento sobre aumento. Então, eu fui aumentando 4 pontos de cada lado, tá? Até chegar num total agora de 140 pontos, tá? Então, agora, até a 16ª carreira, ou seja, a 13ª, 4ª, 5ª e 6ª, mais 4 carreiras, eu vou fazer os 140 pontos no total, sem aumento nenhum, tá? Então, eu vou seguir aqui, já fiz o meu ponto falso aqui que eu subi, ok? Então, eu vou seguir só com meus pontos altos relevos a volta inteira até o final. Então, para cada ponto de base, eu vou fazendo um ponto, tá? Até completar 4 voltas completas. Só leve em conta que a 16ª carreira eu vou mostrar para vocês, porque a gente vai ter que fazer um pedaço usando já fio que eu vou usar na próxima carreira, porque a gente vai ter a troca. Então, eu tenho que fazer o fechamento de alguns pontos antes na 16ª carreira, mas aí eu volto para mostrar para vocês aqui, tá? Como é que vai ficar. Agora aqui, ó, a gente vai trabalhar, tá vendo que eu parei meus aumentos aqui, ó? Então, eu tenho mais 4 carreiras antes de entrar a colorida, tá? Bom, olha só. Agora, então, eu fiz as minhas 15 carreiras e vou fazer a 16ª sem nenhum aumento. Mas o que é importante eu mostrar aqui para vocês? A próxima carreira, a gente vai iniciar com a minha outra cor, que aqui no caso desse modelo, eu vou usar alumínio junto com cenoura, né? Então, para dar um acabamento mais bonitinho aqui, a hora que a gente for inserir a outra cor, eu vou fazer só o fechamento dos pontos, que eu já vou ter na próxima carreira, ou seja, na minha 17ª carreira, pontos com a outra cor. Então, eu vou fazer o fechamento já nessa antes, tá? Eu vou ter... Então, como é que a gente faz? Olha só. Eu vou ter aqui 50 pontos numa das laterais, onde eu vou iniciar com a minha segunda cor. Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou achatar bem a bolsa, tomando como base aqui
as correntinhas iniciais, tá? Então, deixo cantinho com cantinho. Achato. Tá? Aí, ó, eu tô subindo o ponto desse lado, então eu já vou começar desse a fazer meus 50 pontos, tá? Então, ó, eu vou me basear aqui pelo biquinho, tá bem achatadinho, certinho. Olho aqui o meu ponto de divisão, que tem um para cada lado. Como eu preciso de 50, são 25 para cada lado. Então, eu vou contar aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25. Então, esse aqui é o meu primeiro ponto que na próxima carreira eu vou usar a cor nova. Como o fechamento do ponto anterior é o que fica no próximo, então eu já vou fechar o anterior com a nova cor, tá? Então, eu volto aqui, ó, né? Eu fiz o seguinte, ó. Fiz aqui meu ponto normal, dou a laçada, tiro 2, e aí, quando eu vou laçar pra fechar, eu não fecho. Eu venho aqui, então, com a minha nova cor, tá? Deixo aqui sobrar um pouquinho pra arrematar depois e laço, tá? Só que aí eu não vou trabalhar com essa cor nova ainda, só na próxima carreira. Então, eu venho pro próximo. Eu laço com a minha primeira cor mesmo, que aqui no caso é o laranja. Já vou prender esse daqui que tá solto, o outro eu posso deixar solto lá, não tem problema. Vocês já vão ver por quê. Tá? Então, opa. Só ver aqui, ó, lacei. Passo aqui, travo só o ponto que tá solto, só pra não soltar. Faço o meu ponto normal aqui, tá? Dou umas acertada aqui no coisa, porque ele já ficou travadinho. E aí, pego o meu fio preso no novelo aqui e fecho o ponto, tá? Então, venho pro próximo, laço, faço o meu ponto aqui e fecho com a segunda cor, tá? No meu caso, a segunda cor é o cinza e no seu vai ser a que você escolheu. Então, eu vou fazendo assim até dar 50 pontos, que é 25 de cada lado aqui da minha volta. Se você quiser contar e já marcar com marcadorzinho, tá? Você também pode. Então, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 1, 2, 3, 4, 5. Então, esse aqui vai ser o meu último ponto. Um detalhe, o último ponto aqui, eu vou fechar no próprio laranja, porque o fechamento dele é a testinha, né, a correntinha que fica em cima do próximo ponto, tá? Então, aqui eu começo um antes e termino um antes também. Então, é só seguir assim, ó, tá vendo? Eu vou deixar eu só prendi aqui pra não soltar, pra arrematar depois, mas a gente vai seguindo dessa maneira. Ó, fecho, dou laçada, venho com ele, só fechando o ponto, tá? É bem facinho. É questão só de ir acostumando. Inclusive, essa técnica você pode usar em outros trabalhos, para fazer um detalhe de cor, por exemplo, que fica bem legal. Então, vou seguir dessa maneira até completar todos os pontos e chegar aqui onde eu marquei, tá?
Olha só, tô chegando aqui no final, né? Fiz 48 pontos, então. Então, falta agora, ó, o 49 e o 50 que eu marquei aqui, tá? Então, eu vou fazer o 49 aqui. Pego o fio cinza pra fechar. E aí, meu 50º ponto aqui, né? Que é o número 50, que é o último. Esse daqui do 49, ó, vai fechar a parte de cima dele já com cinza. Então, esse daqui eu vou fazer inteiro no laranja mesmo. E o que que eu faço com esse fio? Agora, eu vou travar ele aqui atrás da agulha, ó. Tá? Então, ele fica lá pra trás, ele não vai aparecer aí não, ó. Aí, eu laço. E agora, eu fecho com o próprio laranja, porque esse laranja vai ser, vamos chamar de tampinha, vai, cabecinha do próximo ponto, tá? Então, agora, eu vou continuar normalmente com o meu fio laranja, mas eu vou conduzir esse cinza aqui até ele dar a volta. Agora, a gente vai sempre trabalhar com o fio conduzido. Então, como é que eu faço? Quando eu faço o ponto relevo, não é assim? Eu só vou sempre travar o fio aqui atrás, ó. Tá vendo? Eu só puxo ele aqui pra baixo e passo a agulha pro outro lado, como se eu fosse fazer o ponto normal. Ele só fica travadinho aqui, tá? E aí, eu vou fazendo meus pontos normalmente. No começo pode dar um pouco de estranheza, mas é tranquilo, tá? Depois você pega o jeitinho e entra no automático. Então, eu sigo agora dando a volta inteira aqui. Travando sempre aqui, ó. É como se eu desse uma laçada aqui por trás e não deixo o fio só vir pra frente, tá? E aí, vou fazendo os pontos normalmente, ok? Ó, o avesso, ele fica assim, tá vendo? Um torcidinho. Então, você sempre dá uma tensionadinha, que não engruvinhe o seu trabalho, mas também não gaste muito fio, aí não fique frouxo, só fica certinho, porque dele também não aparece desse lado, tá vendo? E aí, eu vou seguir a volta inteira normalmente, como a gente tava fazendo, pra daí, na 17ª carreira, a gente vai começar a trabalhar efetivamente com a minha segunda cor de fio e com o ponto que a gente faz pelo avesso, tá? Pelo avesso não, que a gente faz pela parte de trás aqui, né?